Olá, sou o professor Eduardo. Voltando com geometria espacial, trouxe um problema para vocês. Dado um cubo, vamos pegar dois pontos médios de duas arestas. Então, eu tenho M1 e M2, são pontos médios. Pontos médios das arestas que estão aqui desenhadas. Nós vamos formar uma figura unindo vértice A, ponto médio M1, vértice B, ponto médio M2. Ao unir esses pontos, formamos uma figura. AM1, M1B, B, M2 e A, M2. Sabendo que a aresta do cubo mede A, quero saber qual é a área dessa figura A, M1, B, M2. Então, quero a área da figura A, M1, B, M2. Vamos lá. Primeiro, essa figura, os quatro pontos são coplanares? Essa é uma figura plana, A, M1, B, M2. Quanto mede cada segmento desse? A, M1, M1B, BM2, M2A. São alguns questionamentos que nós devemos fazer. Vamos responder aos poucos. Primeiro, eu vou calcular o comprimento de cada segmento desse. AM1, M1B, BM2, M2A. Bem, para calcular um segmento, vou chamar o segmento M1B de X. E vamos trabalhar com um triângulo retângulo, que aparece aqui, o triângulo retângulo, M1, B, e o terceiro vértice coincide com o vértice do cubo. Sabemos, então, que esse cateto mede A, como é ponto médio, esse cateto mede A sobre 2. Por Pitágoras, vamos calcular o valor de x. Temos que x ao quadrado é igual a ao quadrado mais a medida desse cateto ao quadrado. Então, ficamos com A2 sobre 4. Ou seja, x ao quadrado é igual, x ao quadrado é igual a 5 A2 sobre 4. Dessa forma, meu valor de x é igual a, extraindo a raiz, temos raiz de 5, raiz de A ao quadrado, sabendo que A é positivo, vai ser A, raiz quadrada de 4, que é 2. Temos, então, A raiz de 5 sobre 2. Então, calculei aqui a medida de x. A raiz de 5 sobre 2. Se formos calcular a medida de BM2, mas espera aí, BM2 também temos um triângulo retângulo de catetos A, A sobre 2. Então, a medida de BM2 é igual a x, que já foi calculado, que é A raiz de 5 sobre 2. Calculando o segmento, a medida do segmento AM2, também temos um outro triângulo retângulo de catetos A, A sobre 2. Então, o AM2 também vale x, que já foi calculado. E calcular o AM1.
Também temos mais um triângulo retângulo, o quarto triângulo retângulo, de catetos A sobre 2. Ou seja, a medida de A em M1 também é x, que já foi calculado. Então, a primeira coisa que sabemos sobre essa figura é que as suas medidas são congruentes. Esses 4 pontos são coplanares. Essa figura é uma figura plana. Se for uma figura plana, o que a gente sabe? Espera aí. Se for uma figura plana, é um quadrilátero com lados congruentes. Um quadrilátero com lados congruentes é um losango, como a gente já viu em geometria plana. Mas vamos lá. Como eu posso garantir que é uma figura plana, que esses pontos são coplanares? A gente pode pensar pelas diagonais dessa figura. Bem, ponto médio, M1 é ponto médio, M2 é ponto médio. Se pegarmos mais um ponto médio, que eu vou chamar de M3, nessa aresta lateral, e pegarmos mais um ponto médio, se eu chamar de M4, nesta aresta lateral, eu vou formar, só para a gente visualizar, uma figura plana. E essa figura plana é congruente à base do cubo. Isso aqui é um quadrado. É um quadrado de lado A. É um quadrado de lado A. Olha que ele está no ponto médio. Você dividiu o cubo ao meio. Dividindo o cubo ao meio, o centro desse quadrado, M1, M3, M2, M4, o centro desse quadrado coincide com o centro do cubo. Então, eu tenho o centro do cubo mais ou menos por aqui. Centro do cubo. Vou chamar de C. Ponto C seria o centro do cubo. Com isso, a diagonal M1, M2, que é a diagonal desse quadrado, vai passar pelo centro do quadrado, que é o centro do cubo. Então, temos uma diagonal M1, M2, que passa pelo centro do cubo, pelo centro daquele quadrado. Legal. Agora, o segmento AB. O segmento AB é a diagonal do cubo. O segmento AB também passa pelo centro do cubo. É algo que vocês futuramente poderiam demonstrar. Se quisesse, poderia usar semelhança de triângulos. Bem simples, fica como exercício para vocês. Mas a diagonal do cubo também passa pelo centro do cubo. Então, o que a gente está vendo? Primeiro, a gente está vendo um quadrilátero onde as diagonais concorrem em um ponto. A gente sabe que retas concorrentes definem um plano. Se retas concorrentes definem um plano, estamos vendo, então, que o plano definido por essas diagonais é o mesmo plano que contém os pontos A, M1, B, M2. Ou seja, eu acabei de mostrar que esses pontos são coplanares. Então, esses 4 pontos formam uma figura plana. Ótimo para a gente. Então, agora a gente está trabalhando com os conceitos de geometria plana. Nós temos, então, um quadrilátero equilátero. Quadrilátero equilátero é losango. Então, temos aqui o A, M1, B, M2. Para a gente agora vai ser, já vimos, né, que é um losango. Esse losango pode ou não ser um quadrado. Como é que eu poderia definir o quadrado tomando como base o losango? O quadrado ele tem que ser equilátero e equiângulo. Ou seja,
Os ângulos internos devem ser de 90 graus, se for um quadrado. O quadrado possui diagonais congruentes. Nesse caso, as diagonais do meu losango não são congruentes. Então, peraí, esse losango não é um quadrado. A gente pode calcular a área, meu objetivo é calcular a área desse quadrilátero. A gente pode calcular a área desse quadrilátero utilizando a fórmula que a gente já viu em geometria plana, da área do losango em função das suas diagonais. Sabemos então que a área do losango em função das suas diagonais seria diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Então, temos, representando pela letra S, que a área é o produto das diagonais dividido por 2. Opa! As diagonais, então, vêm para a gente de maneira clara. Uma diagonal, a menor, M1, M2, é diagonal num quadrado de lado A. Então, uma diagonal é A raiz de 2. Vou colocar aqui. A raiz de 2. A outra diagonal é a diagonal do cubo, que a gente sabe que é A raiz de 3. Com isso, a área do nosso quadrilátero fica, então, área diagonal maior, A raiz de 3, vezes diagonal menor, sobre 2. Ou seja, a nossa área é igual a, o produto vai dar A ao quadrado raiz de 6 sobre 2. Então, temos aqui A ao quadrado raiz de 6 sobre 2 unidades de área. Até a próxima.